Olá, bem-vindos todos ao lançamento do Abóbora, tão esperado livro ilustrado pela Freda Cortese e editado, diagramado por mim aqui no selo infantil da Circula, Circulinha. Eu sou a Luciana, então sou a editora da Circulinha, né? E a gente já editou o primeiro livro dessa coleção, que é o Neve, né? Um livro muito lindo, está concorrendo ao Jabuti. Super, vamos ficar na torcida. E está concorrendo também no prêmio de livro do ano da AGE, né? Então, estamos com grandes expectativas no Neve. Então, como vocês sabem, o Neve foi o primeiro livro da coleção Príncipes, que vão ser uma série de 6 livros, cada um com a cor da bandeira, uma das cores da bandeira LGBT. E, então, o Abóbora é o segundo livro dessa coleção, já é laranja, né? E, então, quando eles ficarem prontos, vão de ladinho formar a bandeira LGBT. Freda, vou passar a palavra para ti para falar um pouquinho, depois eu falo mais um pouquinho, e quem quiser falar pode falar também. Aqui é uma festa, né? Já que a gente não pode ainda estar reunido para comemorar essa grande conquista, né? A gente vai fazendo por onde é saudável e permitido. Tá contigo a palavra. Tá bem. Então tá, gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu quero começar, então, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Luciana e o Mauro por abrir esse espaço novamente para a gente fazer o lançamento do livro. Eu estou muito feliz e eu quero compartilhar essa alegria com vocês, porque é muito importante o que está acontecendo aqui hoje, é muito importante a publicação desse livro, que é um livro voltado para as diversidades, que se propõe a trabalhar as diversidades, é um livro infantil, e a gente está muito feliz. Esse livro, ele foi contemplado pelo edital Criação e Formação de Diversidade das Culturas da Fundação Marco Polo, que foi uma parceira incrível que nos acompanhou. Ele foi financiado pela Lei Aldir Blanc 14.017 de 2020. Então, a gente está muito feliz por ter ganho financiamento público para fazer um projeto tão importante para as diversidades e para a educação no Brasil, né? Então, nessa live, primeiro, eu quero que seja uma festa, né? Eu quero que a gente fique em clima de festa, que eu estou todo festivo aqui, com essas bandeirinhas aqui atrás, no cantinho infantil da Circula. Enchi de livros aqui, né? Enchi a prateleira de livros Neves aqui, e do Abóbora também. Porque é isso, como a Lu falou, né? A gente não está podendo se encontrar, mas virtualmente a gente faz a nossa festa e a gente marca a nossa comemoração, porque é muito importante. Eu tô vendo vocês, assim, vocês estão passando aos pouquinhos aqui, eu tô vendo. As últimas lives que a gente fez foi no Instagram, então ela é um pouquinho diferente do Zoom, né? No Zoom eu tô me sentindo meio diferente, assim, o espaço é um pouco diferente, né? Esse espaço virtual que a gente tá aqui. E eu tô vendo vocês passarem, então às vezes eu vejo uma pessoa nova, uma carinha nova ali, dá vontade de cumprimentar, mas eu vou me focar aqui, senão vai atrapalhar muito. O que eu acho bom do Zoom é que a gente consegue se ver, né? A gente consegue interagir mais. Não é só assistir, né? A gente consegue interagir. Isso que eu acho bacana da gente fazer a reunião assim aqui no Zoom, né? Então, Freda, fala mais um pouquinho do processo do edital e como é que foi. Certo, essa é a ideia desse nosso evento aqui de lançamento, é eu contar uns segredinhos que estão por trás da história, né? Como eu falei lá para vocês quando eu convidei as pessoas. Então, o Abóbora, né? Ele teve essa graça de ganhar o edital, né? Foi bem importante isso. Como que a gente começou com essa ideia de tentar concorrer ao edital, né? A gente tinha já publicado o Neve, né, o primeiro livro, e a gente estava vendo, né, conforme aconteciam as vendas, a gente foi arrecadando dinheiro para tentar o segundo livro, mas a gente via que estava demorando um pouco, estava se estendendo mais do que a gente tinha planejado, por conta da pandemia, enfim.
Aí, a minha amiga, que é a Júlia, né, que é a minha colega, parceira, colega de quarto, de apartamento, colega de vida, né, porque a gente tá sempre juntas, ela me mandou esse edital que tinha aberto, né, ela sempre muito ligada, geminiana, do jeito que ela é, me mandou a abertura do edital, né, a notícia que tinha aberto o edital da Fundação Marco Polo, e que era um edital de financiamento público dessa lei, Aldir Blanc, que é uma lei de emergencial, né, para suporte dos artistas durante esse período da pandemia. Aí, eu fiquei com muita insegurança, né, como sempre, sempre insegura da vida. Fiquei com um pouco de insegurança, né, mas decidi que que eu tinha que abraçar essa oportunidade, né, porque, como eu falei lá no início, é uma coleção muito importante, eu acredito muito em, né, em abordar a diversidade em contos infantis, nesse universo infantil. Acredito que isso é muito necessário na atualidade, enfim, está cada vez mais necessário, na verdade. E se não for assim, aproveitando esses momentos em que surge uma lei emergencial que vai dar auxílio aos artistas, se a gente não pega, é muito difícil conseguir depois, né? Então, me agarrei com unhas e dentes. E eu estava lá em São Paulo, né, com os meus pais, foi durante as férias, né, ali em dezembro, janeiro. Mas eu mandei uma mensagem para o Luciano e para o Mauro, e eles, novamente, né, assim como foi no primeiro livro, eles abraçaram a ideia, falaram, não, vamos fazer, a gente vai te ajudar a escrever a inscrição no edital, a gente já tem um livro, então isso já dá uma credibilidade para o projeto. E eles me ajudaram com cada etapa, né, da construção dessa inscrição que a gente fez pro edital, e a gente conseguiu, né? Isso foi muito emocionante, assim, quando saiu a notícia, eu estava em viagem, eu estava em Ribeirão Preto, lá na casa da minha irmã, eu estava voltando da casa dos meus pais, e foi lá na casa dela que eu fiquei sabendo que a gente tinha entrado no edital, que a gente tinha dado tudo certo, que a gente ia conseguir fazer Ele ficou passado, assim. Tipo assim, Exatamente. será mesmo? Eu fiquei, Será que tipo, foi? Aí sentava no sofá e ele ficou assim, será mesmo? E foi uma sensação de muito disso, né? De parecer que eu estava vivendo um conto de fadas, enfim. Eu escrevi contos de fadas e daí E eu foi, estava né? vivendo. O coraçãozinho ficou batendo forte, porque Exatamente. teve repescagem, teve gente que entrou com recurso e teve toda uma expectativa, vai, não vai, vai, não vai, né? Mas o que a gente fez? Enquanto isso acontecia, a gente não deixou de trabalhar. A gente tinha certeza que ia passar. Então, a gente já foi tocando o projeto já sabendo que ia dar tudo certo. Então, eu acho que o nosso projeto é desse edital que ficou pronto mais rapidamente, né? De todas as coisas que a gente planejou fazer, semana que vem a gente faz as últimas, né? Que a gente vai fazer uma palestra numa escola que é o CID, né? Que é uma escola muito legal aqui de Porto Alegre, e a gente vai fazer uma oficina com os pequenininhos também nessa mesma escola, né? Então, que é a última parte que faltava do que a gente tinha planejado. Parecia tão grande esse projeto, né? E no fim acabou dando tudo certo, a gente conseguiu dar conta de tudo antes do prazo, né? Ó, nós, ó. Eu acho que eu vou falar um pouquinho, eu vou fazer um unboxing aqui do livro, vou abrir. Ó. Vou falar para vocês de uma coisa muito legal que tem nesse livro que não tem no primeiro, né? Que é um QR Code. Esse QR Code que tem nesse livro, ele leva para alguns conteúdos extras do Abóbora, né? Então, a gente fez a audiodescrição dos personagens e a gente fez a narração da história. Então, ele é um livro mais inclusivo ainda,
porque ele abraça mais tipos de diversidade, né? Então, provavelmente a gente vai fazer isso, provavelmente não, né? Nós vamos fazer isso com o Neve, porque foi uma ideia nova, né, que surgiu nesse segundo volume, mas nós já estamos organizando para fazer do Neve também, para que a gente possa tornar esse livro cada vez mais inclusivo, né? Cada vez mais possível para outras pessoas. Vamos falar um pouquinho da história? Então fale. Então, essa história, o que se trata o livro A Abóbora? Já tem spoiler o suficiente lá da página, né? Quem está acompanhando já sabe, né? Mas é sempre bom fazer um mistériozinho, né? Por que esse nome Abóbora, né? Afinal de contas, é um conto de fadas, né? Então, quem será a princesa que deu inspiração a essa história? É a Cinderela, né? A abóbora, porque no meio da história original, né? A abóbora se transforma numa carruagem, mas a gente queria sempre trazer os nomes, os títulos dos livros com um elemento da natureza, né? Alguma coisa que remetesse à natureza e não especificamente ao nome de um personagem. Depois eu vou explicar mais um pouquinho por que isso, mas agora eu vou contar a história que foi, isso que a Lu me pediu. Depois eu conto mais sobre os nomes. A história Tudo de abóbora. não, tudo não, só uma parte. Exatamente. Eu vou contar segredos por trás da história de abóbora, é isso aí. Então, a abóbora é uma releitura da Cinderela, mas, diferente do conto original, o enfoque desse livro é o trabalho, é a valorização do trabalho. Então, a história inteira foi pensada em mostrar como o trabalho doméstico ele também tem valor para construir uma vida, né, um futuro, e ele deve ser valorizado como qualquer outro tipo de trabalho, e ele é um trabalho que deve ser realizado por todos os tipos de pessoas, independente do seu gênero, né? Então, tem alguns personagens muito importantes que vão contando essa história dentro do livro, que é a tia madrinha, em vez de ser uma fada madrinha, é a tia madrinha, o menino, né, que é o filho da viúva, e também tem um personagem que é um personagem secundário, que é o pai do menino, que ele, na verdade, já é falecido, né, porque ele é filho de uma viúva. Mas por que esse pai é importante? É porque o que a mãe do menino quer? A mãe do menino quer que ele se torne como o pai dele, que ele siga a mesma profissão do pai dele. Então, o menino tem que ser muito estudioso, ele está sempre estudando. Porém, o que ele gosta de ficar fazendo é olhando as irmãs se prepararem para ir nas festas, se prepararem para ir nos bailes, se maquiarem. Ou então tem uma cena em que aqui, ó, essa é a mãe e esse é o pai dele no retrato, né? E se vocês repararem, mostra um pouquinho mais só para eu falar, dar os segredinhos. Se vocês repararem na figura, o menino está vestindo a mesma roupa do pai, né? O pai no retrato está com esse que é para ser um daqueles casacão de general, de capitão, de alguma coisa do exército, enfim, de algum desses cargos que são considerados muito importantes e muito masculinos, né? Porque é sempre capitão, é sempre general, enfim. Então ele está vestindo a mesma roupa. E daí na imagem seguinte a gente vê mais um spoilerzinho. Não, essa não é ainda essa imagem. Calma aí, deixa eu pegar aqui qual que é a imagem que eu quero. Que é a do... Não, eu quero a do vestido, essa daqui, ó. Que é a mãe mostrando para as filhas o seu vestido de casamento. E daí eu não sei se está dando para ver aqui direitinho no meu, a minha tela é pequena, mas aqui o menino está aqui atrás do cabide, né? Olhando ali, meio escondido atrás do cabide, olhando para a mãe que está apresentando esse vestido de casamento para suas filhas, né? Porque essa ideia, né, de que as roupas representam o que a gente deve ou não ser, né? Então, o uniforme, né, de exército, o que isso representa na história? Claro que isso não fica descrito no texto, né? Está só na imagem, mas é uma segunda parte, né? Uma segunda camada que tem dentro da história do livro, né?
Deixa eu fazer uma parte. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da obra dessa coleção, né, do Príncipes. E, claro, tem a ver com a criação da Frida, né? É essa sutileza que tem essa conversa entre o texto e a imagem. Porque não fica tudo claro no texto, não fica tudo claro na imagem, mas quando a gente junta as duas coisas, a história faz todo sentido. Então, eu acho que isso já tinha no Neve, né? E isso ficou mais evidente ainda no Abóbora, né? Quando a gente se reuniu para fazer, a gente fez um trabalho coletivo para fazer a audiodescrição dos personagens, né? A gente foi descobrindo muitas coisas que a Frida foi contando para nós, de essa gola é inspirada nisso, essa roupa é inspirada naquilo, essa cor foi usada por causa disso, né? E que a gente foi, então, valorizando isso na audiodescrição dos personagens, que num primeiro momento isso passa um pouco desapercebido, ele é muito sutil, né? E aí, à medida que a gente vai observando mais detalhes, a gente vai vendo, por exemplo, as irmãs, uma tem uma cor de cada uma tem um olho de uma cor, né? Então uma tem um olho verde e outro azul, né? E aí as duas têm essa questão, né? A gente pode ver também não fica evidente nenhuma parte no nosso texto, né? Mas é uma família multirracial, né? Que isso também fica ilustrado e é uma questão inclusiva também, fica ilustrado nos desenhos que compõem essa obra. Passo a palavra para ti, Fredo. Essa ideia, né, de ser uma família multirracial, ela foi sendo construída também, né, com o Mauro e com a Luciana quando a gente estava fazendo a inscrição no edital. E uma coisa que eu queria muito, eu já tinha feito algumas ilustrações, assim, alguns esboços das ilustrações. Eu queria muito fazer uma homenagem para uma drag queen que eu gosto muito e que ela faleceu ano passado, que é a Titi Devine. Ela é famosa do RuPaul, né? E eu fiz, então, o personagem principal, né? A personagem principal, que é o menino, inspirada nessa drag queen, nos looks dela e na aparência dela. Então, e daí, claro, a gente usou isso também como uma ferramenta para trazer outras inclusões, né? Para não deixar sempre personagens brancos, né? Como é na maioria pelo menos dos filmes da Disney, né? Que a gente conhece, que são os filmes das princesas, né? Hoje em dia já tem muitas outras coleções aqui na Circula, é cheio de coleções inclusivas, que tem princesas negras, que tem princesas de outras cores de pele, enfim, já tem bastante, né? Assim, a produção de literatura infantil que trabalha essas questões, né, da diversidade, está crescendo bastante, né? E já tem bastante. Então isso é muito legal, assim, de perceber. Uma outra coisa que ela falou, né, desses segredinhos, das roupas das irmãs do príncipe. Isso é uma coisa interessante, porque qual que é a ideia do Abóbora? Eu não vou mostrar a imagem porque vocês vão ter que ficar curiosos, mas assim, não é uma carruagem a abóbora, nesse caso aqui do meu livro. A abóbora é o vestido do príncipe, que o príncipe vai no baile. Que o príncipe não, o menino, né? O príncipe é outro personagem. O menino vai no baile, então, vestido de abóbora. Então eu pensei em fazer cada figurino, cada roupa de cada uma das irmãs inspirada em uma fruta. Então tem uma que é um moranguinho e outra que é uma banana. E a mãe é uma batata, né? Depois eu cheguei à conclusão que a mãe é uma batata, porque ela se veste de marrom com bolinhas verdes. Não tinha pensado nisso, mas acabou sendo uma batatinha. Esse é um segredo também da história, porque isso que a Lu falou da cor, né? Quando a gente pensou, né, em fazer cada livro de uma cor, eu fui falar com a minha irmã Carolina, que ela é design de interiores, né? Ela estudou então a teoria das cores e tal.
E ela me falou algumas coisas sobre as cores, né? Eu sempre pergunto para ela. Quando a gente fez o Neve, então, que o vermelho era para representar o medo, o vermelho é a cor do poder, né? Tipo, do eu posso, né? Então, o vermelho aparece de uma certa forma ao longo da história, né? Nas roupas de certos personagens, sempre remetendo a essa ideia de poder. E aqui no Abóbora, então, o laranja, ele é a cor da comunicação. Então, qual que foi a ideia? A ideia foi que então, o menino, ele vai, é como se ele fosse amadurecendo, virando abóbora ao passar da história, né? Então, no início, só tem uma partezinha da roupa dele que é laranja, e é sempre coberta, né? Com um casaco que parecem grandes folhas de abóbora, assim. A gola parece uma grande folha de abóbora. E ao longo da história, então, ele vai se revelando esse laranja e vai comunicando, né, o que ele é, né, que ele não é aquele menino, não é só aquele menino estudioso que está sempre trancado no quarto para estudar, para se formar e ser como era o pai dele, né? Ele tem algo a mais ali. E isso só vai então desabrochar e aparecer quando ele vai na festa do príncipe, contra o príncipe, e daí ajuda o príncipe a resolver os seus problemas, né? Porque tem uma segunda parte, como no Neve também, tem um anticlímax da história que a gente conhece, que é o que acontece quando o menino e o príncipe se encontram, né? Aí tem um segundo conflito que vai desenvolver essa ideia do trabalho, né? Que é o que a gente estava falando no início, né? Que é a valorização do trabalho, enfim. Eu não sei se eu posso dar muito spoiler, mas pensem vocês que o príncipe resolveu dar uma festa, sendo que ele não sabe nem arrumar a própria cama, né? Então vocês imaginem como ficou o palácio depois da festa do príncipe, né? E daí isso vai se desenrolar ao longo da história, vai se resolver, né? Por algumas dicas de uma certa personagem muito importante da história. Mas é isso, eu vou deixar assim o mistério no ar. Isso aí, deixa o mistério no ar. O livro ficou muito lindo, né? Eu acho que esse crescente também da ilustração, né? A gente nota uma evolução no traço, uma evolução na ilustração, e acho que ele ficou muito bonito, né? Tô louca para ver o próximo, nós já estamos começando a falar do próximo. Porque a gente vai fazer essa coleção e ela vai sair, né? Então, como no primeiro livro, a gente também faz uso da letra cursiva, né? E tem as coisas para achar nos livros, aqui, no livro, né? Aqui no final tem todas as coisas que tem que se procurar, né? Que estão escondidas no livro. E mais uma vez, os personagens não têm nome, e a criança pode escrever o nome das personagens e fazer o seu desenho aqui no final. É um livro, então, que ele trata de um assunto importante, né? Ainda mais um tema que é deixar a casa organizada, né? Quando estamos todos trancados em casa, praticamente. Mais difícil ainda deixar organizado. Então, o livro vai tratar desse tema e tentando desconstruir essa questão heteronormativa, que só a mulher tem que cuidar da casa e que o homem, quando cuida da casa, só ajuda, né? Não é essa é uma ideia que a gente está tentando desconstruir, e a gente acredita que na Circulinha que a gente desconstrói essas coisas de pequeno, né? Depois de grande, quando já está acostumado, é mais difícil de desconstruir. Gente, nós estamos nos encaminhando para o finalzinho, passou rápido, né, o nosso tempo aqui. Eu vou pedir que quem quer dar uma palavrinha para a Freda, que faça uso da palavra e deixe aqui o seu depoimento. Eu queria, na verdade, não era assim falada, era mais uma pergunta, assim. Oi, Freda. Eu queria saber um pouco mais, não sei se dá tempo também, né? Mas assim, dentro do possível, sobre o teu processo mesmo de construção dos livros, porque, enfim, vão ter vários, né? Como que tu escolheu qual história que ia se basear?
como é esse processo, tanto no Neve, quanto agora, quanto nos próximos, não sei se tu segue alguma linha, assim, e também a temática, né, porque tu falou que esse vai trabalhar bastante a questão do trabalho, assim, de onde que vem esses pensamentos, essas inspirações? Então, essa construção que começou lá em 2016, né? Eu já contei em alguns outros lugares que foi a partir de um curso de drag queen que eu fiz, e daí eu me encantei com o universo das drag queens, né? Com o universo da diversidade, e eu percebi que esse sentimento de encantamento tinha uma similaridade com o que eu sentia quando eu via os contos de fadas, né? Mas que eu nunca tinha conseguido me reconhecer nas histórias dos contos de fadas, como eu me reconhecia nesse universo da diversidade. Então, a ideia foi aproximar esses dois universos por esse sentimento de reconhecimento que eu senti, né? Pensando nessa representatividade que é necessária, né, para pessoas LGBT, né, que não se enxergam dentro das narrativas tradicionais dos contos de fadas, né? E aí, claro, quando eu escrevi eles, eu comecei a escrever a partir dos meus preferidos, né? Tipo, porque eu sempre adorei várias versões diferentes dos contos de fadas, né? Eu lembro muito que lá em casa a gente tinha um livro bem grosso de contos de fadas, assim, que tinham vários contos, até alguns que são mais desconhecidos, que são contos russos. E foi por causa dos contos de fadas, né? Por causa desse universo que eu me interessei pelo balé e que eu comecei a fazer dança, né? Então tudo foi um grande caminho assim que foi me levando, né? Para esse momento de criar essa coleção, né? Aí, claro, cada história ela tem uma questão, né? Tem uma coisa que a gente tira dela para trabalhar, um tema que a gente tira dela para trabalhar. No Neve foi o medo, aqui foi o trabalho, né? Porque na história da Cinderela o trabalho é visto como um castigo, né? E eu nunca achei que o trabalho fosse um castigo, né? Tipo, a gente precisa desconstruir essa ideia de que trabalho de casa é uma coisa que é ruim de fazer, né? Tipo, a gente cuida do nosso ambiente, né? Na verdade, é isso, né? O cuidado do ambiente, né? E cada um deles tem esses pontos, né? Eu não quero dar spoiler de quais são os próximos, né? Eu acho que talvez o próximo só que a gente vai trabalhar, que vai ser o livro amarelo, né? Eu vou dar uma dica aqui, que é uma princesa muito dorminhoca, né? A gente ainda está trabalhando na ideia da história, mas que eu acho que o cerne dessa história vai ser a família, né? Mas a gente ainda vai ver como que a gente vai trabalhar, a gente ainda está elaborando. Eu já tenho algumas pistas, assim, que eu vou conversar melhor depois com a Luciana e com o Mauro, mas cada um deles vai ter, a gente já tem alguns que a gente está pensando em trabalhar sobre adoção, sobre vários temas, então, que a gente vê que as histórias propiciam que a gente trabalhe, não é exatamente que esses temas estão presentes nos contos originais, mas que através desses contos a gente pode trabalhar esses temas, né? Quando a gente faz essa releitura da história. Então é mais ou menos por aí. Carol, eu já te mandei teus livros, tá? Quem quiser adquirir tanto o Neve quanto o Abóbora, eles estão disponíveis no nosso site, né? No www.livrariacircula.com.br/neve ou /abóbora, né? Ou aqui na nossa loja, na Oswaldo Aranha 522. Né? A gente está muito, muito contente com o resultado desse livro. A gente está muito orgulhoso de estar fazendo esse trabalho. Para nós é realmente uma realização, né? A gente sempre foi muito ousado aqui, mas acho que começar o nosso selo infantil com essa coleção foi muito ousado e muito lindo, né? A gente está muito orgulhoso desse trabalho, vale a pena conhecer, né? A gente está torcendo aí para o Jabuti, né? Fiquem acompanhando nas nossas mídias, que a gente vai estar dando as notícias desse livro. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente tem mais um minutinho. Eu só quero
deixar registrado que o look da Freda está comunicando muito bem o abóbora hoje. Obrigada, foi pensado. Então, eu queria encerrar agradecendo mais uma vez a presença de todos, e falar que eu estou muito feliz e quero muito compartilhar essa alegria com vocês, quero reafirmar isso. E, né, agora, então, a gente vai finalmente levar a coleção para dentro de uma escola. Então, isso já está me deixando muito feliz, assim, porque é esse lugar que a gente quer atingir mesmo, né? Tipo, a gente quer que esses livros estejam perto das crianças, né? Então, fica aqui essa notícia, né, que a gente deu aqui, de que daqui a uma semana, eu acho, né? A gente vai estar levando para... A primeira vez a gente vai estar entrando numa escola, que é o CID. Estou muito feliz com essa parceria. E espero que cada vez mais a gente consiga, né, se inserir nesse ambiente que é tão adverso às diversidades, né? Mas que é lá que a gente precisa estar trabalhando, né? Então, fica aqui essa notícia feliz para compartilhar essa alegria com vocês. Pessoal, adorei nossa conversa, adorei nossa reunião de hoje. Agradeço a participação de todos e espero vocês aqui na Circula para prestigiar a obra da Freda. E quem quiser, então, como eu já disse, os livros estão disponíveis para venda lá no nosso site www.livrariacircula.com.br. Obrigada a todas, obrigada, Freda. Até mais.